Eu achei bom que ele pôde pegar um mês, porque é importante, né? Sair da rotina faz bem para todos nós, né? Todos precisamos disso, né? As pessoas que não pegam férias, vai chegando uma hora que vão se esgotando. O Branham fala de um ministro que chegou a um esgotamento muito grande. E o profeta diz que o único motivo foi porque ele não parou. Trabalhou demais. E ele diz que o próprio irmão Neville também chegou a essa condição, estava esgotado por simplesmente não pegar um descanso, né? Você sempre vê o irmão Branham indo à caçada, você nunca vê o irmão Neville com ele, né? Você nunca vê ele falando que o irmão Neville veio conosco para a caça, sempre ele estava ali segurando as cordas ali, então, mas chegou um tempo também que ele também ficou fadigado, né? Então, eu penso que é muito importante isso. E antes de eu ler a Escritura, eu quero ler aqui o que o irmão Branham disse, sendo essa uma noite para os jovens, então isso aqui é importante. É um testemunho do Billy Paul também, parte dele. E o testemunho é: seja o melhor que você pode ser. Seja o melhor que você pode ser. Em tudo que você for fazer, seja o melhor. Se você é um servente pedreiro, seja o melhor. Se é um pedreiro, seja o melhor. Procure ser o melhor. Né? Um motorista, seja qual for a tua função, valorize. Né? Porque a tendência, às vezes, as pessoas que têm uma função que não é tão destacada, eles fazem aquilo relaxadamente. Só que eles não sabem que ao fazer isso, eles nunca vão galgar uma posição melhor. Há pessoas porque têm uma profissão de faxineiro, eles fazem tudo mal feito. Nunca vai subir, porque sempre há alguém observando aquilo. Mas se você faz o melhor, sempre há alguém observando também. Né? Meu primeiro emprego na cidade foi lavar copo, lavar prato, limpar as mesas. Esse foi o meu primeiro emprego. Né? Oi? Trabalhei na funerária, limpando o caixão. Graças a Deus eu fiquei 40 dias lá, não morreu ninguém. Aí o dono falou assim: você acho que é muito pé frio, vou te mandar embora. Não morria ninguém, o lucro da funerária lá enterraram, né? E eu fiquei 40 dias lá, não teve nenhum óbito que foi para aquela funerária. E eu acho que ele não gostou muito e me mandou embora. Mas eu tinha que limpar caixão. Tinha que dormir lá. Mas eu fazia. Tinha que limpar o chão, tinha que limpar banheiro. Mas eu fazia bem feito. Então, tudo que nós fizermos bem feito, você vai ser, um dia você ser um juiz, um dia ser um promotor, você vai ser um bom juiz, um bom promotor. Mas se você é relapso desde qualquer coisa, você sempre vai ser um relapso. Vai ser um corrupto, vai ser um policial desonesto. Tudo vai traçar já o teu perfil já. Né? É assim que é as coisas. Então, o Billy Paul diz isso. Meu pai me falou, o irmão Branham falou para ele e disse: Billy, eu gostaria que você fosse um pregador. Era o desejo do pai, né? O pai que é um pregador sempre pensa que o filho queria ver o filho como um pregador. É um desejo natural. Ele disse: mas se Deus não chamar você, você não pode ser um pregador. Ele disse: não seja manufaturado, ou seja, não tente fabricar ser um pregador, né? Seja alguém enviado de Deus. Se Deus te chamar, então seja um pregador. Ele disse: se você não pode ser um pregador, então o meu desejo seria que você fosse um médico. O Branham, então, era o segundo desejo dele, que o Billy Paul fosse um médico. E o Billy Paul diz: mas eu não poderia ser isso também. Pensei: porém, o que quer que você faça, filho, o profeta disse, seja o melhor. Ele disse: filho, se você se tornar um vagabundo, seja um dos bons. Não trabalhe um dia sequer em sua vida. Vai ser um vagabundo? Então, seja um vagabundo mesmo. Então, levou a coisa a um extremo mesmo, para mostrar que
deveria ser o melhor naquilo que escolhesse. Então, você tome isso para a sua vida. O que você escolher ser, seja o melhor. Se for ser uma dona de casa, seja uma excelente dona de casa, né? Se for ser uma mãe, cuidar dos filhos, seja o melhor que você pode. Porque é isso aí onde vai estar a sua recompensa, né? Vamos nos pôr de pé para ler a Bíblia nessa noite. Eu gostaria de ler São João, capítulo 3, verso 1 ao 8. São João, capítulo 3, verso 1 ao verso 8. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nossos irmãos internautas, também nós damos-lhe as boas-vindas ao nosso site e ao nosso culto. Uma palestra mais voltada para os jovens. Acho que todos os jovens estão por aí, né? Parece que hoje eles atenderam ao chamado, né? Acho que estão, na maioria estão aí. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Podeis vos assentar. Gostaria de falarmos um pouco nessa noite sobre esse tópico, a importância do novo nascimento. Deus abençoe as nossas irmãs que estão conosco aqui nessa noite, lá do sul, né? Gravataí. E amanhã, lembrando que amanhã teremos o batismo do irmão Tiago, né? Que ele se decidiu a se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Se houver mais alguém que esteja disposto, então amanhã você pode aproveitar a oportunidade, né? Então vamos falar sobre a importância do novo nascimento, né? E é importante nós termos alguém para nos instruir, não é verdade? Principalmente quando somos jovens, moços, moças, é de suma importância ter alguém que possa nos instruir, como nós nos ajudar a podermos encarar os problemas e as dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa vida de juventude, de adolescência, né? E todos nós aqui estamos conscientes de que queremos ir ao céu, ou estamos convencidos de que há um céu para nós irmos. Estamos convencidos que há um inferno para nos mantermos longe dele. Então nós estamos seguros de que realmente há dois caminhos colocados diante
de cada um de nós. O caminho largo e o caminho estreito. O caminho que leva ao céu e o caminho que leva à perdição. Todos nós estando conscientes disso, então isso é o primeiro passo para que nós possamos então fazer a escolha certa. Porque enquanto a pessoa não está consciente de que realmente há esses dois caminhos, então ele não está realmente preocupado em escolher um desses caminhos, ou escolher o melhor caminho. Porque quando a pessoa se convence de que há um inferno realmente, que não é brincadeira, que realmente há um caminho que a alma vai ser destruída um dia e nunca mais vai existir. Quando você começa a pensar nisso, quando eu era jovem, criança, eu pensava nisso, isso me assombrava. Eu começava a pensar da pessoa nunca mais existir, da pessoa simplesmente desaparecer. E então aquilo me deixava preocupado, aquilo me deixava realmente tenso e pensar que um dia a pessoa nunca mais vai existir. E aquilo me levava a uma condição de desespero e de preocupação. Então, isso mostra que já era Deus tratando com a nossa alma. Era Deus já na nossa, ainda na tenra idade, o Espírito Santo já estava trazendo preocupação para nós. Como está trazendo preocupação para o Tiago, com 13 anos ele está vendo a necessidade que ele tem de ser batizado em nome de Jesus. Ele já ouviu o Evangelho, ele está consciente de que dois caminhos estão colocados diante dele, e ele tem que escolher um caminho. E então isso prova que é Deus tratando já com cada um de nós. Então quando nós nos conscientizamos de que há um caminho que leva para o inferno, para a destruição, para nunca mais a pessoa existir. Então isso leva a uma condição de apavoramento. Então isso leva você a querer escolher um caminho onde você nunca possa morrer. A um caminho onde seja realmente vida eterna. A um caminho onde seja realmente um paraíso. Então você começa a ler, onde Jesus começa a falar do paraíso. Isso começa a despertar em você um desejo de chegar a esse lugar. Como chegar a esse lugar? Por isso é que a importância realmente do novo nascimento. Porque nós, como diz o profeta, nós temos bons moços, nós temos boas moças, e eles realmente estão procurando servir a Deus, estão afastados das coisas do mundo, e nós agradecemos a Deus por não termos nossos filhos envolvidos em bailes, nas coisas deste mundo, em ir a más companhias, em bebedeiras, em drogas. Nós agradecemos a Deus por isso. Isso é algo maravilhoso. Mas nós queremos levar eles a algo mais profundo. Nós queremos levar eles a uma experiência com Deus. Nós queremos levar eles a ver a importância de ser nascido de novo. A importância do novo nascimento. Porque quando nós levarmos eles a isso, e eles nascerem de novo, então, irmão, eles poderão realmente andar, e o mundo não vai poder mais realmente segurar, ou derrubar, ou deter eles na sua caminhada cristã. Então, nós queremos levar eles a ter essa experiência com Deus. Mombrana diz numa mensagem que eles tinham falado duro para os jovens num culto pela manhã, e à tarde ele disse, à noite, moços, eu sei que eu falei duro com vocês, e isso eu não gosto de fazer isso, mas ele diz, mas eu entendo que às vezes eu tenho que fazer isso, para levar vocês realmente a se preocupar pelo seu bem-estar espiritual, pela sua vida espiritual. Então assim é o Evangelho. Nós, às vezes temos que, os filhos, nós como pais, às vezes é hora de você fazê-los um afago. Há momentos que você tem que abraçá-los, há momentos que você tem que dizer incentivos para eles. Mas há momentos também que você tem que corrigi-los, há momentos que você tem que falar duro, porque se você não lançar essas coisas, então você vai pôr o seu filho, a sua alma a se perder. Então nós temos que manter um equilíbrio em todas essas coisas. Saber que há momentos
de afagar. Mas a mesma mão que afaga é a mesma mão que corrige também. Então nós temos, e assim é Deus. Deus também nos trata com amor, mas às vezes Ele nos corrige porque a correção dEle também é para o nosso bem-estar espiritual, né? Então essa foi a primeira doutrina de Jesus, diz o profeta, que foi o novo nascimento. E nós encontramos pela leitura que Nicodemos, sendo um mestre em Israel, todavia ele não sabia como chegar a esse novo nascimento. Ele não sabia como proceder para poder ter isso que Jesus estava falando. Foi uma mensagem totalmente nova para Nicodemos. Foi uma mensagem totalmente estranha para ele. Nascer de novo? Ao ponto que ele pensou numa coisa natural. Voltar a ser um bebê, entrar na barriga da mãe e nascer. Veja quão longe ele estava das coisas espirituais. Era uma condição que Israel se encontrava tão distanciado do sobrenatural. Porque há 400 anos eles não tinham profetas. Então eles estavam muito longe do ensinamento espiritual de Deus. Por isso, ele sendo um mestre, Jesus disse, você sendo um mestre não sabe dessas coisas. Um homem que deveria ensinar, um homem que estava para ensinar, todavia não sabia o que era o novo nascimento. E hoje é a mesma condição. Por isso o Mombrano pregou essa mensagem, necessário vos é nascer de novo. E ele diz assim, hoje temos diferentes interpretações para isto. O que significa nascer de novo? Há diferentes interpretações. Ela não diz, você é obrigado a nascer de novo. Mas a Bíblia diz, você deve. Ou seja, Deus não obriga ninguém. Mas Jesus disse, é necessário. Ou seja, é de suma importância que você nasça de novo. Então, como há muitas interpretações, muitas pessoas não sabem como nascer de novo, porque não são ensinados como se pode chegar ao novo nascimento. Há algumas igrejas que diz que você levantou a mão, aceitou Jesus, então você nasceu de novo. E então há outros que dizem que você tem que cumprir com um determinado rito, guardar algum dia, e então isso é o novo nascimento. Mas Deus nos mandou um profeta para nos ensinar e mostrar realmente o que é ser nascido de novo. O que é o novo nascimento. Como podemos chegar a esse lugar e realmente sermos nascidos de novo. O profeta diz, contudo, Deus traçou um plano para o homem ser salvo. E o homem não pode acrescentar nada àquele plano. É o plano de Deus. Então não tem como entrar fora deste plano. A única maneira de chegarmos realmente aos céus, nessa era que estamos vivendo, nesse tempo que a palavra foi restaurada totalmente para nós, é nós realmente entrarmos pelo caminho provido para Deus. Por isso um jovem, uma moça, um moço deve buscar primeiramente, qual é o caminho de Deus para ele poder ser um cristão realmente nascido de novo nessa era. E então, lembre-se que a primeira coisa até que você nasça de novo, você jamais entenderá. Por isso Jesus disse, a não ser que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Você não pode entender, porque você vê com o seu coração. Veja, você não pode ver o reino de Deus com seus olhos, porque é um reino espiritual. Você jamais será capaz de entender o reino de Deus até que você seja nascido de novo. Isto é todo um mistério não revelado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o reino em si, torna-se real para você. Então, o reino de Deus é a sua palavra. Ou seja, é a sua vontade, é o que ele pensa para o homem, é o plano dele para a humanidade. Esse é o reino de Deus, é todo o seu plano. Então não tem como nós entendermos este plano de Deus se nós não viermos pelo novo nascimento. Não vamos compreender, não vamos entender, não vamos
fazer realmente a vontade de Deus. Por isso é que temos que entrar por este caminho, pelo novo nascimento. E esse caminho, então, tem os processos para chegar. Tem os degraus para galgar, para que você possa chegar a este lugar. Então, você tem que vir e dar esses passos. Você tem que começar nessa caminhada. Você é batizado primeiramente em água. Você deve buscar. Após isso, você tem que se separar das coisas do mundo. Você tem que começar a fazer uma separação você mesmo. Você tem que começar a buscar a direção e a liderança de Deus na sua vida. Como um jovem, como uma moça, como um adolescente. Quando você é batizado, então você está assumindo um compromisso com Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor, não é com a mãe, com o pai. É um compromisso com Jesus Cristo. Você está se comprometendo com Ele para procurar agradá-lo, para procurar buscar a vontade dEle na sua vida. Então você tem que começar a se separar das coisas do mundo, entrar numa etapa de santificação, de renúncia, de um caminhar mais perto de Deus, começar tendo uma aproximação a Deus, uma aproximação às coisas espirituais, buscando a sua palavra, buscando a leitura da palavra, buscando o estudo da palavra, da mensagem. Então você vai entrando numa etapa de santificação, você vai dando um passo mais perto de Deus, para que então você possa chegar à conclusão desse novo nascimento. Posso chegar a essa terceira etapa, que é receber a vida de Deus no seu coração. Após ser batizado em água, então se separando, para que Deus possa começar a limpar a sua vida. E então Ele possa achar um lugar para habitar no seu coração. Por isso o profeta diz que o projeto, a palavra de Deus é a única para explicar o programa de Deus de como nós devemos nascer de novo. Primeiro, nós temos que nos considerar a nós mesmos pecadores e dignos de condenação. Primeiro, nós reconhecer que nós realmente precisamos de Deus. E que nós fomos formados em pecado e em iniquidade. E não há uma parcela sã de nós, em nós. Nossas mentes são más, nossas almas são corruptíveis, nossos constantes pensamentos são maus. Cada pensamento imaginário do homem é nocivo, é um pecador. Cada homem, sendo um pecador, ele vai ter o seu pensamento nocivo, porque é a natureza dele. Não importa no lar que ele nasce, ainda assim ele é um pecador por nascimento. Então, quando o homem reconhece isso, que ele é um pecador, que ele é mau, que ele não pode ser bom por si mesmo, e então ele começa a buscar o plano de Deus para a sua vida, então ali Deus começa a entrar e pode trabalhar naquela vida. Pode começar a ter acesso àquela vida. Porque você tem que permitir Deus ter acesso ao seu coração. Se você não permitir o acesso de Deus, jovem, moça, moço, se você não permitir Deus ter acesso na sua vida, Deus começar a dirigir você em tudo que você faz, em o que você vê, em o que você ouve, você tem que trazer Jesus para a sua vida diária. Trazer Jesus para o que você ouve. Que classe de música você ouve? Que classe de revista você vê? E então isso vai mostrar que classe de espírito está ungindo a sua vida. Mas se você disser, Jesus, eu quero que o Senhor possa dirigir a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o mestre na minha vida. Traga Jesus para a música que você ouve. E pensa assim, Jesus ouviria essa música? Jesus veria esse programa que eu estou vendo? Jesus leria isso que eu estou lendo? Irmão, traga isso, traga Jesus para a sua vida. Traga Jesus em cena na sua vida, em cada circunstância. E então você vai passar a sua mente pelo filtro da palavra de Deus. E você vai sair com o gosto de um homem santo.
Por isso o irmão Branham pregou o filtro do homem que pensa e o gosto do homem santo. Quando nós passamos a nossa mente, os nossos pensamentos pela palavra de Deus, então nós vamos sair do outro lado com o gosto de um homem santo. Então nós temos que trazer, você tem que trazer Jesus para a sua vida diária, para as suas companhias, para as suas brincadeiras, para tudo. Você começa a colocar Jesus ali. E então você vai ver que você vai sair do outro lado de uma maneira diferente. E então somos um pecador. Nosso corpo é fraco. Nosso espírito não é bom. E nós somos exatamente cheios de corrupção. E como poderia uma coisa corruptível trazer uma outra coisa boa de uma corruptível? Deixe-me dizer isto, que em Jó, no capítulo 14, ele disse: vendo um homem nascido de mulher e cheio de inquietação e trabalho, ainda assim ele surge como a flor e se seca. E adiante, como o profeta continua falando, ele diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então não tem como você querer tirar alguma coisa boa de você, a menos que você deixe Jesus colocar essa coisa boa na sua vida. Traga Jesus em cena para a sua vida, e então você vai conseguir tirar alguma coisa pura do imundo, porque o único puro é Jesus Cristo. Porque todo homem é tão impuro quanto o outro. Ainda que um homem possa tentar ter uma aparência de pureza, mas lá no coração ele continua impuro. Por isso que Jesus olhava para aqueles fariseus e dizia: vocês são sepulcros caiados, vocês têm uma aparência de santidade, mas lá dentro estava a impureza. Quando eu sendo um católico, olhava aqueles sacerdotes todos vestidos, aqueles arcebispos todos emplumados, e você olhava e dizia: esse homem deve ser santo, tão vestido puramente. Mas lá no coração ele era tão pecador quanto eu, porque ele nunca teve uma experiência de nascer de novo. Então ele é tão imundo como qualquer outro, é apenas uma adornagem exterior, mas lá dentro o pecado está ali para reinar, a cobiça está ali, os maus pensamentos estão ali, porque é algo exterior. Mas quando nós começamos a trazer Jesus para dentro, então ele começa a mudar a vida. Mas tem que vir pelo caminho provido por Deus. Essa é a maneira. E o profeta continua dizendo: todo mundo está contaminado, e toda alma, mente e corpo do homem está contaminado. Ele nasceu em pecado, fisicamente formado em iniquidade, e veio ao mundo proferindo mentiras, de tal forma que a própria alma está contaminada. A própria alma, que a natureza do espírito é corrupta, está contaminada. Nada bom. Um não pode redimir o outro, porque está tudo errado. E você não pode tirar um balde cheio de água daqui, que está contaminada, e misturá-la. Você a contamina mais. Não há purificação para ela. Porém, Deus determinou salvar o homem. Amém? Deus determinou. Como nós estamos agradecidos, porque foi Deus que determinou salvar o homem. Deus determinou dar vida eterna para o homem. Deus desejou repartir da sua própria vida para o homem, que é a vida eterna de Deus, sendo repartida para o homem. Foi Deus que desejou isso, irmão. Deus quis tirar nós dessa condição caída que estávamos. Deus quis fazer de nós corruptos como somos, em homens incorruptíveis, através dele dele dar a sua própria natureza para nós. Então, Deus determinou salvar o homem. E ele colocou sobre si toda essa iniquidade, toda a penalidade do pecado. Quando você nasce na penalidade do pecado, é morte. Pecado é morte. E a penalidade foi tão grande que não houve nenhum de nós que pudesse ajudar o outro. Assim ali teve que estar alguém que pudesse pagar essa penalidade. É por isso que Deus determinou salvar o homem, Ele mesmo, para dar para nós uma condição de sair
dessa condição incorruptível. Porque todo o plano de Deus estava o homem. Por isso o homem foi a máxima criação de Deus. Foi a última coisa que ele criou. E quando ele criou o homem, a Bíblia diz que ele disse que era muito bom. Porque Deus se projetou no homem. Porque primeiramente ele criou um homem espírito. E era um homem à sua imagem, à sua semelhança. Então era um homem que era como uma cópia de Deus. Como se Deus tivesse feito uma cópia dele mesmo. E colocou ali a sua imagem, a sua semelhança. Então, irmão, nós não somos pouca coisa. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Por isso é que o diabo tem tratado de tomar essa imagem e semelhança de Deus e tem pervertido numa coisa tão baixa. Porque o diabo sabia que o homem era a máxima criação de Deus. Então o diabo procurou trabalhar na máxima criação de Deus, no que ele era mais especial. O diabo veio no que era mais especial para Deus, para derrubar o que Deus mais tinha de precioso para ele, que era o homem. Era a máxima da criação de Deus. Por isso é que, mesmo quando esse homem caiu, Deus ainda manteve o seu plano de recuperar esse próprio homem caído. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque Deus disse que Ele ia recuperar o homem caído novamente. E nós vamos habitar com esse Deus, e vamos ver a Ele como Ele é, e vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Oh, porque Deus destinou para nós uma vida eterna. Deus destinou um futuro lar para a noiva e o noivo celestial. E nós vamos contemplar a Jesus face a face. E vamos poder adorá-lo. E vamos poder ter aquele companheirismo que Adão tinha antes da queda. Porque Deus proveu uma maneira, porque era a sua máxima criação. E Ele não permitiu que aquilo ficasse caído como estava. Então, a penalidade do pecado foi paga já. É por isso que nós podemos usufruir dos benefícios de Deus. Porque Deus colocou o homem dentro do seu programa. Então, não tem como você tirar o homem do programa de Deus, a mulher do programa de Deus, porque nós estamos imbuídos nesse programa de Deus. Então, irmão, isso é o que nos deve nos animar, por saber que nós somos a economia de Deus. Somos como a menina dos seus olhos, diz a Bíblia. E os nossos nomes estão na palma de sua mão. Então, quando nós começamos a aprender o valor que nós temos para Deus, quando você começa a reconhecer que você é tão importante assim, que Deus veio à terra para morrer por você, irmão, as pessoas não aceitam isso porque elas não têm a revelação, não lhes é facultado isso, não são ordenados para isso, ou Deus sabe o motivo para isso, mas quando o homem tem o entendimento de que Deus desceu à terra para morrer por ele, irmão, não tem como aquele homem continuar servindo o pecado mais. Quando você tem o reconhecimento e a revelação de que Jesus, sendo Deus, morreu por você, como é que você vai servindo ainda o pecado? Como é, jovem, que você vai querer andar contra os ensinamentos dessa Bíblia, dessa palavra de Deus? Quando você tem a revelação de que esse Deus se fez carne, se fez um adolescente, se fez uma criança, passou pelos processos de um homem de meia idade, chegou a ter a aparência de um homem velho, quando você reconhece isso na sua alma, e é uma revelação ali, então você tem desejo de agradar a esse Deus. Então você tem desejo de servir a esse Jesus, porque você tem captado o motivo de realmente viver aqui. Você captou o porquê você está aqui. E quando você capta isso, então isso te dá realmente a razão de você viver aqui. É por isso que as pessoas estão na condição que estão. Elas não têm noção do que estão fazendo. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas estão numa condição completamente animal. Porque esse homem de fora, ele é um homem animal. Ele é um homem que foi feito à imagem dos animais. Ele tem o pé de urso, a mão de macaco.
ele tem o crânio semelhante ao macaco. Então essa é a natureza bestial desse homem de fora. É por isso que as pessoas agem como agem. São apenas bestas selvagens. São simplesmente pessoas que estão sem saber o que estão fazendo aqui. Estão simplesmente aqui como perdidos, numa condição terrível, caída, não sabem para onde vão. Estão indo para o inferno e nem sabem. Mas graças a Deus que a luz raiou para nós. Graças a Deus que o sol da justiça, que é Jesus, iluminou o nosso caminho. E nós podemos hoje saber por que estamos aqui. Qual é o motivo de nós ensinarmos a palavra para o povo? Porque nós tivemos a revelação de que Deus é santo, de que Deus honra a santidade, de que Deus quer que o moço, a moça, conserve o seu corpo em santidade, porque isto é uma da natureza de Deus. Deus é santo, diz a Bíblia, e Ele é 3 vezes santo, e Ele é tão santo que até os anjos são imundos diante dEle. Deus nunca pode suportar o pensamento da maldade. Então, quando nós começamos a captar a ideia do que é esse Deus, como é a sua natureza, o que Ele pensa para o homem, o que Ele deseja para o homem, por isso é que o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a lei do Senhor. Então, agora, você tem o treinamento agora, diz o profeta. Treinamento de filho. Essa é a parte difícil. Quando você pensa que pode fazer isto, e a palavra corta em sua volta e te mostra algo mal, algo mais. Quando você pensa, talvez eu possa ir ali, mas aí a palavra, quando você dá lugar a esse Jesus e começa a trazer Ele para a tua vida, então Ele começa a te dizer: não, isso você não pode fazer. Ali você não pode ir. Ele começa a tomar o controle, a direção do seu coração, e começa a dirigir esse carro que é você, e começa a dizer: deixa o volante comigo, que eu vou tomar conta disso. E então, Ele começa a te guiar. Essa é a parte difícil, diz o profeta. Você deve estar interessado pelos negócios do Pai. Agora, você está nascendo de novo. Agora você está se endireitando, ficando reto. Você tem um novo Pai. Está saindo daquela condição que você estava encurvado pelo pecado, encurvado pelas coisas do mundo. Mas agora você está ficando reto, porque você encontrou Jesus. Como aquela mulher encurvada que não podia levantar-se e vivia toda a sua vida olhando para baixo, numa condição caída, uma igreja caída, um homem caído, uma mulher caída. Mas quando ela encontrou Jesus, o Filho do Homem, e Ele se pôs diante dela, e Ele disse: mulher, você pode se endireitar. E quando ela começou a se endireitar, então ela pôde ver Jesus diante dela. E quando nós começamos a nos endireitar de uma vida velha, então nós começamos a nos pôr de pé, ereto, e quando nós ficamos ereto, nós vemos Jesus diante de nós, a palavra diante de nós. Então, aí a coisa, esse Jesus você começa a se endireitar, assim, em ordem. Se você é nascido de novo e tem um novo Pai, logo você tem uma nova natureza. A natureza velha morreu e você tem uma nova natureza. Você uma vez ia por esse caminho, agora você vai indo por esse outro caminho. Uma vez você estava indo por esse caminho abaixo, agora você está indo por esse caminho para cima. Suas afeições estão colocadas nas coisas de cima, uma nova afeição. Você não ama mais as coisas do mundo. Então o que faz a diferença na vida de um jovem é realmente uma experiência do novo nascimento. É algo que realmente te leva a tua vida em direção aos céus, porque os outros não vão poder te entender. Você não será entendido, mas é porque você teve um nascimento que é de cima. Você não se importa com o que o homem diz, o quanto eles riem de você e dizem que você é antiquado, ou seja lá o que for. Isto é assim, você não se importa, porque você é nascido do alto, e suas afeições estão colocadas nas coisas do alto. Deus não se envergonha dele, isto é correto. Então você não se envergonha da palavra de Deus. Por isso é que o novo nascimento é algo de suma importância, diz o profeta.
Por isso é que ele chegou mesmo a dizer para Jorge, quando foi falar que queria casar com sua filha Rebeca. E o profeta disse, vocês nem pensem em casar enquanto não nascerem de novo, enquanto não tiverem essa experiência. Porque o profeta sabia que para um casamento poder prosperar, precisa de Deus ali. E Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que estar no quê? Naquele moço, naquela moça. Senão eles não vão suportar os problemas. Eles não vão suportar as coisas que virão depois. Eles simplesmente vão ter uma fase de lua de mel, uma boa fase inicial. Mas quando as lutas começarem a vir, irmão, se não tiver o Espírito Santo ali, tem uma grande probabilidade de aquilo se acabar. De aquilo ir para um divórcio, de aquilo realmente se acabar mal. Por quê? Porque o principal, que é Jesus, não estava ali quando a coisa iniciou. Então o novo nascimento é o principal. Se você quer casar, busque o novo nascimento primeiramente. Busque uma vida transformada, o Espírito Santo, para você poder então suportar as lutas, para você ser uma boa influência para os filhos, para você saber como criar os seus filhos no caminho do Evangelho. Porque um pai e uma mãe que não tem um novo nascimento não vai saber como ensinar a seus filhos no caminho real do Evangelho. Por isso é que é essencial o novo nascimento. Então, isso é muito importante. Porque isso vai te ajudar a vencer o pecado. Você vai vencer essa era maligna. As moças vão conseguir vencer todas as provações que vierem se tiverem esse novo nascimento. Se não, não vai suportar. Se não tiver um novo nascimento, ainda vai se envergonhar do Evangelho uma hora ou outra, ou às vezes vai se desviar do caminho, vai deixar de se vestir com decência, vai cortar o seu cabelo porque tem vergonha, porque as pessoas olham ela de uma maneira indevida e ela não tendo esse novo nascimento não vai poder suportar as afrontas. Mas se tiver esse novo nascimento da alma, e então você realmente vai ser moldado. Por isso é que precisa o novo nascimento. Quando uma mulher tem um novo nascimento e se casa, então ela vai projetar aquilo para a filha. Quando você vê uma criancinha pequena com uma roupinha degotada de alcinha, é porque aquela mãe ainda não tem o Espírito Santo e está projetando para a filha algo que ela queria talvez projetar para si mesma. Porque se ela tem o Espírito Santo, ela não vai projetar uma roupa curta para sua filha. Não vai projetar uma roupa indevida para o seu filho. Ela vai ter Deus nela e vai instruir. Por isso a importância do novo nascimento. Porque aí você vai projetar para sua filha, seu filho, as coisas corretas. Não vai projetar as coisas erradas para ele. Então, é de suma importância esse novo nascimento. Porque sem isso, os moços não vão vencer a pressão dessa era maligna. A maior pressão que há nessa era maligna é a pressão da imoralidade. É a pressão do nudismo. É a pressão da sensualidade. Seria a era mais corrupta e a mulher seria a coisa mais baixa da terra. Ao ponto de o profeta dizer que é mais baixa do que uma cadela. A sua moral, tão baixa, diante de Deus, seria a coisa mais baixa da terra. Então, para vencer isso, o moço não vai poder vencer sem o Espírito Santo. Não vai poder vencer isto sem ter Jesus para lhe dirigir. Porque a pressão será tão grande. Mesmo com o Espírito Santo, você vai passar sobre essa pressão. Mas se esse novo nascimento vai te ajudar a suportar o jugo da mocidade. Vai te ajudar a suportar a pressão que o diabo vai colocar sobre você. Então é muito importante buscar esse novo nascimento. Isso vai fazer você fugir e se desviar da aparência do mal. Vai fazer você vencer aquelas coisas indevidas. Porque hoje nós sabemos que a internet, ela é uma coisa quase indispensável. O jovem precisa para estudar, para pesquisar, e ela se tornou algo que praticamente não há como abrir mão disso. É uma necessidade. Mas se você tiver o Espírito Santo, então ele vai te ajudar a saber como conviver com isso.
Ele vai te dar poder para não acessar páginas indevidas. Ele vai te dar poder para fugir da pornografia, da imoralidade que está ali dentro. O Espírito Santo vai te dar poder e vai te instruir como saber usar isso de uma maneira proveitosa para o seu estudo, para o seu elevo espiritual. O Espírito Santo vai te ajudar nisso. Então, você precisa dele. Agora, a televisão não tem nenhum lugar onde nós podemos basear que nós precisamos dela. Porque Deus condenou ela taxativamente através do profeta dessa era. Então, se o pai coloca isso diante dos seus filhos, ele vai ser responsável por colocar isso diante dos filhos e trazer influência maligna para os seus filhos. Então, os pais devem vigiar isso. Você não tem nada que justificar em colocar uma televisão para os seus filhos. Ah, mas eles assistem um canal que é só de notícia. Ah, um canal. Mas tem os outros canais que não são. E então, você nunca vai ser justificado diante de Deus por fazer isso. Não tem como justificar. Então, os pais devem saber que também tem uma responsabilidade. Nós, como pai, devemos vigiar o que os nossos filhos estão vendo, o que estão assistindo, que classe de companhia estão tendo. Você, como pai, como mãe, você tem essa responsabilidade de saber o que eles estão vendo. Por isso deve haver preocupação dos jovens com a vida espiritual. Assim como há preocupação, deve haver preocupação com a vida natural. Você deve se preocupar em estudar, você deve se preocupar em adquirir conhecimento, em adquirir algo que te ajude na vida natural, que te possa dar condição de você vir a se casar e não precisar deixar a sua esposa ter que trabalhar, não precisar deixar ela ter que estar aí te ajudar para sustentar os filhos. Mas você deve saber que você deve estudar para isso. Deve procurar fazer alguma coisa para adquirir conhecimento, para lhe dar uma vida melhor para os seus filhos, para poder fazer com que a sua esposa possa ficar em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos. Então, mas você, como homem, como moço, deve trazer essa responsabilidade para você. Enquanto você é jovem, você deve aproveitar para estudar, para conseguir ter uma formação e uma qualificação profissional. Senão, depois o que acontece? Casa, aí não tem nenhuma qualificação. Claro, a mulher tem que trabalhar, senão não paga aluguel, não compra, não tem como sustentar a casa. Mas, por quê? Porque não se precaveu antes. Simplesmente pensa às vezes em casar antes da hora. Simplesmente pensa em casar antes da hora. E simplesmente não é a hora para casar. Não tem ainda nem ainda as qualificações, às vezes, nem ainda o suficiente de capacidade para discernir as coisas, não tem ainda condição nem financeira e quer casar. Irmão, essa não é a hora ainda. Jovem, essa não é a hora. Você deve saber que para tudo tem uma hora. Não é simplesmente pensar, eu vou casar, e simplesmente vai colocar uma mulher em necessidade, fora da hora. Então, tem que haver, em todas essas coisas, tem que haver um discernimento e um cuidado. Então, você deve cuidar da sua vida profissional. Deve procurar adquirir conhecimento para que então você, a hora que casar, você possa ter uma esposa cuidando dos filhos. Senão você vai ter os seus filhos numa creche, sendo cuidado por outros. Uma creche pública onde cuido de centenas de crianças, você acha que vão dar um cuidado para o seu filho? Claro que não vão dar o cuidado devido. Mas essas coisas podem ser evitadas se o jovem for instruído para cuidar da sua vida natural aqui. Então você deve cuidar da sua vida natural, assim como você deve cuidar da sua vida espiritual. Você deve ler a sua Bíblia, ler as mensagens, orar, buscar de Deus para guiar a sua vida em todas as coisas. Porque quando você busca Deus na sua vida, então as outras coisas são acrescentadas. O problema é que às vezes alguém só busca Deus e pensa então, eu não preciso estudar, eu não preciso me qualificar
Tá bem, você não precisa, mas você vai ter uma vida difícil. Você vai viver ganhando talvez um salário mínimo e passando dificuldade. Sendo que, se você puder fazer essas coisas naturais, você vai ter uma vida mais fácil para os seus filhos e para a sua família. Então, todas essas coisas devem ser observadas. Quando o jovem vai se casar, ele deve conversar com a sua futura esposa sobre os seus planos. O que ele pensa que ele quer ter da sua esposa. Ele deve colocar o que ele pensa para a sua vida no futuro. Essas coisas devem ser conversadas antes. Se você quer uma esposa cuidando dos seus filhos, então você deve colocar isso antes do seu casamento, que você pensa o que você pensa para a sua vida de casado. Senão, depois começa a conversar e aí os problemas vêm. Você não falou isso antes, você não disse, porque na fase do namoro às vezes é só benzinho para cá, benzinho para lá. Mas isso não é o que deve ser. Deve ser colocado as coisas nos seus devidos lugares. Porque você não vai viver só de amor, não, jovem. O amor não vai te encher a sua barriga. O amor não vai fazer você suportar os problemas um do outro, só o amor. Não, há muitas coisas que vão junto numa vida conjugal. E então, vocês devem conversar sobre isso. Por isso, é que conversar antes para ver o que vai ser no futuro. É o que Cristo tem feito com nós hoje. Ele tem mostrado seus planos para a sua noiva nesse dia. O que ele pensa dela. Qual é o plano dele para ela no futuro. Ele tem mostrado para nós que há um novo lar, que há um paraíso, que há um lugar onde o pecado não habita, que é um lugar onde ele levou um mensageiro que era a sexta dimensão, onde tudo era santidade. Então ele estava mostrando para a sua noiva qual é o plano dele para com ela. É por isso que há pessoas que nunca vão se encaixar nesse plano, porque eles são corruptos por nascimento, por natureza, e não tem como ser redimido. São da semente de Caim, são da semente da serpente, e eles não têm redenção para eles. Há pessoas que nunca vão desejar um céu. Você fala de um céu, de um lugar de santidade, eles riem na tua cara e dizem: eu não quero um lugar como esse, eu quero um lugar de pecado, eu quero um lugar de prazer. Isso mostra que não são redimíveis, não tem redenção para eles. Mas para um filho de Deus há algo no coração dele que não almeja a redenção. Ainda quando éramos pecadores caídos, longe de Deus, por causa da natureza que nos levou a ser isso, mas na alma havia um clamor por redenção, havia um desejo por voltar ao nosso lar celestial, voltar à nossa origem, porque nós saímos de Deus e voltamos para Deus. Então Jesus está mostrando o plano para a sua noiva hoje, o que ele tem preparado para ela. Por isso ele pregou, o mensageiro pregou o futuro lar da noiva e do noivo celestial. Pregou todas essas mensagens mostrando quais são os planos de Deus para nós, o que ele pensa. E então, quando você se encaixa com esse plano, isso mostra, então, que você chegou a um casamento com ele. Você pode chegar a uma unidade com ele, chegar a um casamento. E assim é no natural. Quando o moço e a moça, então, conversam antes, então, ela já sabe o que ele pensa. Ele já sabe o que ela pensa. Uma moça, quando vai se casar, deve primeiramente olhar se aquele moço é um cristão. Se aquela moça é uma cristã, ela deve olhar primeiro se ele é um cristão. Se ele lê a sua Bíblia, se ele ora, se ele lê a mensagem, se ele não sabe nada da Bíblia, nada da mensagem, só porque nasceu num lar cristão, moça, é bom você duvidar desse rapaz. Não olhe só por um par de belos olhos. Não olhe só por isso, porque isso aí vai passar na primeira fase, no primeiro filho que vier, esse encantamento vai começar a diminuir. Mas olhe o caráter que ele tem. Por isso o irmão Brana sempre disse que a principal coisa num homem é o caráter. Numa moça é o caráter. Então, se aquela moça é espiritual, eu acho que se um moço é espiritual, ele sempre vai escolher uma moça espiritual. Quando você vê um moço escolhendo uma moça que não é espiritual, você pode saber, é porque ele também não é espiritual. Mas quando ele é nascido de novo, ele vai querer uma nascida de novo. Ele não vai querer uma moça que anda simplesmente usando roupas apertadas, sensuais. Ele não vai querer isso para ser a sua esposa.
Assim como Cristo, ele não quer essas namoradeiras, diz o profeta. Ele não quer essas denominações que não se sujeitam à sua palavra, simplesmente querem os dons do Espírito e simplesmente querem se alegrar e viver de qualquer maneira. E o profeta diz, isso são namoradeiras, e Jesus não quer isso. Ele quer uma esposa fiel que se sujeite à sua palavra. E assim é no natural, um moço cristão, uma moça cristã, ela vai olhar diferente. Se ela vê um moço que ainda anda usando shorts, bermudão, e usando de qualquer maneira, ela vai olhar e dizer, não, esse moço não serve para mim. Por quê? Porque ela é uma moça nascida de novo. Então, irmão, os iguais sempre se atraem. Então, o que você escolhe para ser a sua esposa, o seu esposo, sempre vai refletir o que você tem dentro de você. E então, isso vai ser projetado para fora. Que Deus possa abençoar vocês nesse tempo que tivemos aqui, nessa pequena palestra. E aqui alguém está mandando uma mensagem. Mensagem, Deus em simplicidade. O profeta diz, o caminho para cima é sempre para baixo. Sempre. Seja humilde. Nunca diga, bem, eu possuo isto e aquilo. Você não tem nada. Apenas recorde. Se você tem a graça de Deus, seja agradecida por ela e seja humilde. Simplesmente mantenha-se humilde. Amém? Obrigado, irmão Daniel, por essa citação. Então, este é o segredo, irmão. Sempre seja humilde, né? Em tudo que Deus te der, na vida material, se Ele te abençoar, mas sempre se mantenha humilde. Na vida espiritual, se mantenha sempre humilde. Eu estava lendo um testemunho de um jornal, quando o irmão Breno saiu com cura divina, em 46, 47, e ele estava, e os jornais relatando o seu ministério. E havia e então o que chamava a atenção neles era, nos próprios repórteres, que não havia um homem tão humilde como William Branham. Ele era o mais humilde dos humildes. Então isso é o que chamava a atenção. Um homem que podia ter o sobrenatural operando, mas podia se manter humilde. Então esse é o homem que Deus vai poder usar para sempre. Amém? Enquanto nós podemos ser humildes. E por problema no servidor, não tem uma relação dos acompanhantes, mas nós dizemos, Deus os abençoe. E aqui tem oração por Márcio Sóis, que sofreu um acidente e está em coma no hospital. Deve ser a minha parente do irmão Edson, né, irmão Edson? Seu parente, seu irmão, está em coma. Vamos orar que esse nosso Deus pode tirar ele dessa coma e dar vida para ele, amém? Nós vamos orar no final. E amanhã tem ensaio das 9h30 às 12h para os músicos e das 15h às 17h25 também tem ensaio. Então, para os que desejam também cantar um hino especial, até às 17h25 será permitido o ensaio. E então, 17h30 começa o prelúdio.